Olá, bom dia para os alunos da manhã, boa tarde para os alunos da tarde. Eu sou a professora Ana Paula e estou com vocês em História. Que dia é hoje? 27 de maio, quarta-feira, nossa aula de História. Na aula passada, segunda-feira, nós concluímos o capítulo 5. Fizemos também as atividades da sessão Recordando Rotas, que são justamente atividades de conclusão, ok? Para hoje, você vai abrir o seu livro na página 76. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, ok? Iniciar o capítulo 6. Que páginas deste capítulo nós vamos trabalhar hoje? Página 76, estou anotando aqui para vocês, a página 79. Ok? Eu sempre gosto de dizer para vocês assim, anote aí as páginas. Por quê? Para a gente ter uma organização, controle do que estamos vendo, tá? Então, iniciando o capítulo 6, trabalhando as páginas 76 a 79. Combinado? Bom, então nós vamos fazer uma observação do início do capítulo, tá? Eu estou anotando aqui para vocês. Aí, na página 77, tem umas perguntinhas, umas reflexões, justamente sobre esta imagem. Já já eu mostro. Essas perguntinhas hoje, olha só, atenção no comando que eu vou dar. Essas perguntinhas da página 77, está anotado aqui, essas perguntinhas da página 77, vocês vão registrá-las no caderno. Vocês vão registrá-las no caderno, copiando a pergunta e colocando a resposta. Quando eu chegar aqui, eu explico para vocês, ok? E aí nós vamos continuar com a nossa leitura da página 78, onde vai falar sobre a Revolução Agrícola. Aqui, ó, vai falar sobre a Revolução Agrícola. E vou encaminhar para vocês a atividade-tarefa, como eu gosto de dizer, da página 79. Então, o que eu fiz agora foi explicar o roteiro desta aula para vocês, certo? Vamos lá, para a página 76 e 77. Nós vamos fazer a observação, nós vamos analisar esta página. Então, eu vejo aí, que é o capítulo 6, eu vejo o título, Transformações Ambientais e Sustentabilidade. Eu estou dizendo aqui, você está acompanhando aí com o seu livro aberto. Transformações Ambientais e Sustentabilidade. Nossa, eu vou abrir o livro, abra o seu livro, para você ter a visão ampla dessas imagens. Nossa, de um lado eu vejo uma mata muito densa, com grandes árvores, com imensas copas, vejo um lindo verde, uma mata cheia de natureza. Do outro lado, eu vejo uma área verde, porém, esta área já está modificada. Vejo um campo vasto, grande. Vejo uma estrada asfaltada. Até o movimento de um veículo, um caminhão, né? Me parece que esse outro lado da imagem, página 77, me parece ser uma plantação
O que nós estamos fazendo aqui? Observação, análise, interpretação de imagem. Isso é essencial sempre que vamos começar um novo assunto, para a gente perceber, sentir o que vamos aprender, o que vamos falar. Então, veja só, interpretação de imagem. De um lado, uma linda área verde, com árvores imensas, eu percebo assim, árvores enormes, com grandes folhagens. Do outro lado, uma área que me parece transformada. Vejo até o asfalto. Transformada por quem? Pelos humanos. Transformada por ações humanas. E nós vimos em vídeos anteriores que essas transformações acabam acontecendo pela necessidade dos seres humanos, pela nossa necessidade. Nós precisamos de estrada. Aqui, inclusive, mostra um caminhão. Os caminhões são importantes para abastecer todos os municípios, todos os estados do nosso país. Lembram quando teve a greve dos caminhoneiros? Quantas consequências aquela greve trouxe para todo o nosso país? Por quê? Porque os produtos não chegavam até nós. Os produtos não chegavam até os mercados. Como ia chegar até a minha casa? Então, pelas necessidades humanas, nós vamos transformando um meio em nossa volta. E olha o título: Transformações ambientais e sustentabilidade. Nós transformamos os ambientes em nossa volta, porém, não podemos esquecer dessa palavra, sustentabilidade. Transformar com sustentabilidade. O que é isso? Transformar os ambientes, sim, mas pensando no amanhã, no futuro, sem extinguir os recursos naturais para as próximas gerações. Então eu posso transformar para atender as minhas necessidades, mas é preciso preservar, sustentar o que temos hoje para garantir para o amanhã. Exatamente isso. Transformações, o que nós vamos ver neste capítulo? Não só na aula de hoje, mas no decorrer do nosso estudo. Nós vamos ver transformações do espaço em que vivemos por meio da história. Então, nós vimos lá no início do livro, nós vamos transformando de acordo com o que vamos fazendo a nossa própria história. Transformações do espaço em que vivemos por meio da história e dos grandes marcos da humanidade, como, por exemplo, o nomadismo. As pessoas eram nômades, mas ali precisavam sobreviver, caçavam, pescavam, coletavam. Por meio também essas transformações da sedentarização, do sedentarismo, quando as pessoas passaram a ser sedentárias e a fixarem o mesmo lugar, começaram a transformar esse lugar para a sobrevivência, deixar esse lugar adequado para viver. Assim ocorrem as transformações. Outro exemplo, a Revolução Agrícola, que nós vimos isso lá no período Neolítico, o avanço das formas do cultivo na agricultura. Começaram a transformar as paisagens, o cultivo que era em menor quantidade, nós vimos pela história que passou a crescer, a se expandir cada vez mais, a se desenvolver tanto que o que nós temos hoje, quando falamos em revolução agrícola, o que nós temos hoje? Grandes máquinas agrícolas que fazem o trabalho que antigamente os homens faziam, como por exemplo, arar o solo. Lembra que nós falamos do arado lá
de antigamente, aquela ferramenta que eles descobriram que colocando o gado para puxar ia deixando a terra mais fofa, a terra não ficava compacta, não ficava tão dura. Eles perceberam que aquela terra, aquele solo compacto, duro, não ia germinar, não ia florescer, não ia dar o cultivo desejado. Aquela terra precisava estar mexida, fofa. Descobrir o arado manual. Hoje tem máquina para fazer o arado do solo. Isso tudo aconteceu na Revolução Agrícola. Outro exemplo de transformações do espaço que vivemos por meio da história e dos grandes marcos da humanidade. Nomadismo é um marco da humanidade. O que é isso? Um marco, um evento, um acontecimento importante. Depois veio o sedentarismo, a Revolução Agrícola, lá no período neolítico, o surgimento das cidades, porque as pessoas passaram a ser sedentárias, os grupos humanos foram crescendo, começaram a surgir as primeiras cidades e a Revolução Industrial. Então, o que os historiadores nos dizem neste momento? Que tudo isso aqui que eu dei exemplo, nomadismo, sedentarismo, revolução agrícola, surgimento das primeiras cidades, revolução industrial, contribuíram, todos esses exemplos, contribuíram para a transformação do espaço em que vivemos. O que eu quero que você entenda hoje nesta aula é exatamente isso. É isso que nós vamos ver no decorrer desse capítulo. Como que essas transformações foram acontecendo no decorrer da história, acontecendo desta forma. Então, modificações no meio rural e no meio urbano. Sim, as cidades vão crescendo, construções vão aparecendo, asfalto vai aparecendo, saneamento básico, depois locais de lazer como uma pracinha. E no meio rural, as grandes plantações. Vimos lá no Neolítico que as plantas do cultivo, que a agricultura foi se expandindo cada vez mais. O avanço do agronegócio, o avanço da agricultura, o avanço da pecuária, a devastação dos biomas. E aí nós nos deparamos com alguns problemas socioambientais. Por quê? Porque as pessoas foram deixando no decorrer da história um pouquinho a consciência de lado e devastando grandes áreas verdes sem a sustentabilidade, sem se preocupar no amanhã, sem se preocupar nos recursos naturais que são essenciais para o futuro, para o ano que vem, para daqui 10 anos, para daqui 30 anos. É preciso a água, a luz do sol, os minerais, a área verde. Nós já vimos a questão do gás oxigênio e do gás carbônico, essencial para a vida dos seres vivos. Então, toda essa revolução também trouxe alguns problemas, principalmente no que dizemos, os problemas ambientais, atingindo os biomas. Quais biomas brasileiros eu posso dar exemplo para vocês? Pantanal, Cerrado, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, a faixa litorânea do Brasil. Exatamente, são biomas naturais. Tudo isso faz parte do nosso ecossistema. Precisamos preservar. Precisamos sim da produção agrícola para vários fins, para movimentar a nossa economia, para termos produtos em nossa mesa. Mas precisamos fazer isso e é possível com sustentabilidade.
Ok, eu vou pedir o que para você? Para você pausar, fazer as questões da página 77 no seu caderno, observando a imagem inicial do capítulo e responder essas 4 perguntinhas. Isso que eu quero que você entenda hoje. Isso aqui, a importância disso aqui. Então tá, você pause aí e aí você volta para a gente concluir a página seguinte, ok? Vou contar aí para você. 1, 2, 3, pausando. Agora que você voltou ao vídeo, nós temos a número 1. Qual é a diferença entre as duas áreas? Nós falamos sobre isso agora há pouco no início. De um lado, em uma parte, a área verde com uma grande floresta, com grandes árvores, um verde maravilhoso, uma floresta densa, cheia de arbustos. E do outro lado, o que eu vejo? Uma área já transformada. Para quê? Observando, eu posso chegar à conclusão que é para a prática agrícola. Para a prática agrícola. Então, qual é a diferença? Professora, eu escrevi um pouco diferente do que a senhora falou. Não tem problema. 2. O que divide estas duas áreas? A estrada. O que divide essas duas áreas? A estrada. 3. O que você acha da atitude, faltou cortar o T. O que você acha da atitude de derrubar florestas para plantar a soja? Agora há pouco eu te falei a minha opinião. Eu acho que nós precisamos sim das práticas agrícolas serem desenvolvidas. Os produtos agrícolas são importantes para a sociedade. Mas eu acho que é possível fazer isso sempre com a consciência da sustentabilidade, de alguma forma preservando a natureza e os recursos naturais. 4. Quais problemas as derrubadas de áreas florestais podem causar ao meio ambiente? A devastação de uma área natural, a derrubada das árvores, de uma mata, pode causar até a extinção de algumas espécies de animais e vegetais que só vivem naquele ambiente. Se não a extinção, mas a diminuição das espécies. Porque tem vegetais e animais que são adaptados a um lugar, tem o seu habitat próprio, ok? Sem contar a questão do ar oxigênio e do gás carbônico, que nós vimos a importância lá no processo da fotossíntese, certo? Por isso que eu pedi para vocês registrarem essas 4 questões no caderno, porque são questões reflexivas, levam a gente a pensar, a refletir sobre a importância de transformar sim, mas sustentar, manter, preservar o que temos de natural, certo? Na página 78, você vai ler um parágrafo, um breve texto sobre Revolução Industrial. O que eu quero deixar hoje para vocês sobre Revolução Industrial, que você se lembre que tudo isso começou no período neolítico. No período neolítico, lá na Idade da Pedra, quando os primeiros grupos humanos foram descobrindo, inventando, criando ferramentas com que eles encontravam naquele meio em que eles viviam. Para quê? Para a agricultura, para o cultivo que eles faziam naquela época. E como isso evoluiu, por isso falamos a palavra revolução. Expandiu, cresceu, evoluiu a revolução agrícola. Hoje eu quero que você entenda isso. Uma das grandes revoluções da história, uma delas é a Revolução Agrícola, é o domínio da agricultura. E esse marco, essa revolução, essa
esse marco, esse evento histórico é considerado um momento de transformações na vida dos grupos humanos e de todo mundo. Nós falamos em outras aulas que muitos produtos agrícolas e pecuários são até exportados do Brasil para outros países. Olha onde chegamos. Isso é a história da revolução agrícola. Hoje eu quero que você entenda isso aqui, tá? Vou até dar uma dica. Se você quiser pausar o vídeo, colocar no seu caderno alguma informação que você acha relevante, pode colocar. Continua aqui, ó. Depois das perguntinhas que você respondeu. Porque o que precisamos entender aqui, que a área de plantio de soja, lá da imagem, e a área de reserva da floresta ambiental, da floresta ali, estão diferentes, porque foram modificadas pela ação humana. Quando a gente compara as duas imagens, é isso que a gente observa, é isso que a gente percebe. E na página 79, você vai dar outra pausa e fazer o número 1 e o número 2. No número 1, o material entende que você já estudou lá o cultivo da agricultura no período neolítico, lá na Idade da Pedra, que nós já estamos vendo aqui as transformações ambientais que ocorrem conforme as necessidades humanas. Sabemos que isso acaba perdendo o equilíbrio e causando problemas socioambientais. O problema que é causado lá na natureza, no ambiente natural, vira um problema social. Por isso dizemos isso, um problema socioambiental. O que acontece lá nos atinge aqui, exatamente. Lembram da cadeia alimentar? A cadeia alimentar que ocorre numa floresta, como que vai acontecer depois? Os animais vão começar a sair da floresta e para a cidade, porque lá eles não conseguem mais viver em equilíbrio. Exatamente. Então você vai dar uma pausa aí e vai responder. Eu vou explicar para você. Pesquise em outras fontes. Continue utilizando o seu livro para pesquisa e outras fontes também, com informações complementares. Como eram feitas as habitações dos primeiros grupos humanos que se fixaram em assentamentos lá no período da sedentarização, por causa do domínio da agricultura. Represente aí no quadro abaixo como você imagina, de acordo com tudo que estudamos, como eram esses assentamentos. Essas primeiras moradias começaram a ser fixas. As pessoas deixaram de ser nômades. Como você imagina que era? Represente aqui em sala, a gente socializa, você diz o que você pensou para ilustrar. E embaixo, pede para você pesquisar o significado dessas duas palavras, irrigação e arado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar mais uns minutinhos para você. Você vai fazer essa página 79, tá? Aí, com o seu tempo, no seu lugar. E já você volta para a correção. Vamos lá? 1, 2, 3, pausou. Bom, agora que você retornou, número 1, você já fez a sua ilustração. E o que nós vamos colocar na número 2, que pediu para você pesquisar o significado dessas duas técnicas de agricultura, irrigação e arado. No meio agrícola, nós escutamos muito essas duas expressões. Irrigação, irrigar. Olha, você já ouviu alguém dizer assim, fulano, vai lá irrigar as suas plantas. Então, o que é irrigar? Molhar, fornecer água. Na prática agrícola, a irrigação, ela deve ser adequada, fornecer água em quantidade adequada para a plantação. Porque sem água a plantação não se desenvolve. E com muita água, pode também morrer, não pode ter nem a falta e nem o excesso. Então, a irrigação, que você deve ter pesquisado e registrado aí, eu também fiz a minha pesquisa e encontrei o seguinte: é uma técnica de cultivo que fornece quantidade adequada de água para a plantação.
Exatamente. E arado? Bom, nós sabemos já o significado, mas pesquisei e encontrei aqui. É um instrumento utilizado para lavrar o solo. Lavrar o solo, deixar a terra mexida, o solo fofinho, mexido e não mais duro e compacto. Isso é lavrar o solo. Ok, pessoal? Então, você fez hoje, depois de ouvir a introdução do que vamos ver neste capítulo, o que precisamos entender nesta aula, ok? E aí vocês deixaram no caderno as quatro perguntinhas reflexivas. A observação e interpretação dessas imagens são essenciais. E na página 79, você fez a sua ilustração e corrigimos aqui o significado dessas duas palavras, certo? Para hoje, deixo um abraço para vocês e até a próxima aula.